Esse pro player estava de boas completando uma missão, só que quando ele vai receber a recompensa, era só um convite estranho, mas ele acaba aceitando, só que ele acaba sendo sugado para dentro do jogo, como um monstro mais fraco e inútil, até mais fraco que um slime, então o cara vai ter que reupar tudo de novo as habilidades. Pessoal, esse é o resumão completão da primeira temporada dessa obra. Eu espero que gostem, então aproveitem e bora lá! Tudo começa no meio de uma batalha entre um jogador e o monstro mais fraco do jogo, Azure Sky. O jogador acusa o monstrinho de perturbar os aldeões novatos e assim ataca o coitado do monstro que não tem nem chance de defesa. E esse pobre coitado monstrinho é o nosso protagonista. Mas bora voltar 3 dias atrás do presente momento. Nosso prota tava de boa jogando Azure Sky com seus óculos de realidade virtual. E ele e seus amigos no jogo estavam fazendo uma missão onde eles tinham que matar 50.000 slimes para ganhar uma recompensa. Depois de um tempo, o prota nota que ia demorar muito até eles derrotarem todos, apesar deles morrerem num só golpe. Mas aí nosso prota tem uma ideia e pede pra Kai usar o feitiço mágico de Arya. E ele e o outro amigo vão pegar flores de Angélica, assim botando as flores tudo dentro do círculo mágico para atrair todos os slimes. Eles fazem assim, derrotam 5.000 slimes de uma vez. Os dois amigos então começam a gabar nosso prota, que é o líder da guilda, pois ele sabia tudo do jogo. Eles então continuam a fazer a festa com os slimes até que conseguem completar a missão. Então o baú de recompensa aparece para cada um. Animados, os dois amigos se despedem do nosso prota para irem tirar um cochilo, mas nosso prota fica no jogo, pois fica animadão para abrir logo a recompensa. Ele abre, só que ele ganha um cartão de teste do jogo, que pergunta se ele quer usar, mas o prota surta e questiona onde estavam os prêmios da promoção de cargo. Mas aí ele dá uma olhada melhor no cartão, que dizia para ele virar membro do jogo, mas ele não acredita muito não, pois ele não era bobo, era experiente no jogo, e deduz que a recompensa de verdade está em outro lugar, e assim aceita a proposta do jogo. E nisso ele é sugado para dentro. Ele cai no chão, já transformado. Ao ver, ele nota que estava no Morro Florido, que é a área dos iniciantes. Ele começa a se tocar e perceber coisas estranhas, como 2 chifres em sua cabeça, além de seu corpo e sua voz mudada. E aí ele nota que virou um guerreiro esqueleto, o monstro mais fraco e inútil do jogo. Mas ele tenta manter a calma e lembra que isso tudo veio da recompensa do baú do 10º aniversário do jogo, eu acho. Ele pensa um pouco e deduz que talvez isso seja só um disfarce, então seu status do jogo deve estar como antes, bem lá no alto. Ele dá uma olhada e vê que realmente estava no level 1. Ele fecha e respira fundo, se recusando ao que tinha visto. Ele abre de novo para ver os resultados. E tava level 1, HP 10 e mana 0. O cara nem sequer tinha mana. E a crise existencial começou a bater nele. Então ele vê uma vítima fraquinha, o conhecido Slimes. O cara ataca o Slime sem dó, mas é completamente amassado pelo Slime, de tão fraco que é. Não satisfeito, ele vai atrás de outras vítimas fracas, mas é amassado por todos. A única vantagem que ele tinha era renascer rápido. O slime então, que trucidou ele, aparece subindo pro level 2. O cara tinha dado XP pro slime. Ele então decide upar, que é subir XP. Mas aí ele lembra que ele é o monstro mais fraco, e até o slime é OP perto dele. Só que aí aparecem 2 jogadores novatos, e nosso maninho esqueleto tem uma ideia. E assim fica de frente pros 2 jogadores, que se perguntam o porquê de um guerreiro esqueleto estar no local dos goblins. E o prota começa a dançar do nada, simplesmente, tentando provocar os jogadores. E funciona, pois um deles fica irritado e decide partir para cima do nosso esqueleto. Mas tudo fazia parte do plano. Ele corre para onde tinha vários goblins e dá vários tapinha neles. Pois quando se ataca um monstro, ele entra no modo de batalha. Só que eles priorizam atacar o jogador mais próximo. E essa era a estratégia, e os goblins começam a trucidar o coitado do jogador. E o prota se anima, pois os jogadores podiam vencer os goblins para ele, já que a experiência obtida ao matar monstro vai ser compartilhada por quem os atacou. E como ele deu aquelas palmadas lá que contou como ataque, ele vai ganhar as experiências junto com os jogadores. Assim os jogadores vão farmar XP pra ele. Ele fica se achando, pois o cara é experiente no jogo, joga há mais de 10 anos e sabe tudo. E finalmente nosso prota sobe pro level 2, e ele já sai furioso e confiante, porque vai se vingar do slime que espocou ele na porrada. E o slime tava de boas, coitado, cheirando a plantinha dele. E o prota já chega na maldade e começa a humilhar o coitado do slime.
Nisso, alguns jogadores começam a fuxichar no chat, estranhando do porquê tem um guerreiro esqueleto level 5 no Morro Florido. Flórido, sei lá. Já que eu não sei se ficou claro pra vocês, ele não virou um jogador jogável, e sim um monstro mesmo não jogável, tipo um NPC mesmo. E continuando, os novatos no chat começam a reclamar, pois isso estava dificultando eles subirem XP, mas aí outro jogador no chat fala pra eles se acalmarem, pois ele ia resolver. Aí no dia seguinte, nosso prota já tava todo boçal, e já tinha até juntado outros monstros esqueletos pra servir ele, e no caso eles são só NPCs mesmo. E os dois, que o chamam de chefe agora, começam a tentar cantar o slogan do time, mas eles não lembravam mais como era. O cara não só tinha recrutado os dois, como pegou aquele slime pra servir ele também, coitado. O prota destaca que apesar da inteligência dos monstros serem limitadas, eles conseguiam seguir tarefas. Nisso ele vê o slime na preguiça e manda o coitado abanar ele mais rápido, além de pensar se continuar assim vai ser o mais poderoso do jogo, mas também se questiona como é que vai voltar pro mundo real dele. Nisso ele é atacado por outro jogador que já manda os outros dois de berço, e quase mandou o prota também, por pouco que não. E se tratava daquele jogador do começo e daquele do chat que falou que ia resolver a parada. Ao ver os atributos do jogador, nosso prota treme na base. Já que o jogador estava no level 25, ele tenta algum blefe para escapar, mas como vocês já viram no começo, o jogador não deu nem chance pro coitado do protagonista, que morre e renasce de novo junto dos seus subordinados. Só que nisso ele perdeu também metade do XP, e ele destaca que eles não podem ficar arrogantes, e já ajuda a se vingar futuramente do cavaleiro, pois quando se chega a level 20 no jogo, ele poderá mudar de classe e poder ter um corpo humano de novo. Isso segundo ele. Depois disso, nosso prota, que se chama Dong Dong, sim, é assim que ele vai se apresentar lá pra frente, como vocês vão ver, então vou começar a chamar ele de Dong Dong ou Dong. Bom, depois disso ele começou a subir XP e começou a se vingar dos monstros que ele tinha apanhado no começo, e assim ele chega finalmente no level 20, e já fala que o Jack, aquele cavaleiro, que não vai demorar muito para ele se dar mal. Nisso ele vai até uma das cidades principais dos jogadores, na intenção de trocar a classe, e todos ficam sem entender o porquê de um monstro esqueleto está ali, e ainda no level 20. Então um dos jogadores destaca que mencionaram um esqueleto guerreiro de alto nível, num canal do mundo. Provavelmente isso aí é tipo aqueles fóruns do jogo. O outro destaca que NPCs podiam subir de level, porém não sabia que monstros também podiam. Então um outro jogador aí com skin de gato começa a vigiar nosso protagonista, e vai ficar vigiando, como vocês vão ver. Nisso nosso Dong Dong então é barrado na entrada da cidade, até porque ele é um monstro, e como sabemos, monstros não podem entrar na cidade. Assim o coitado do nosso prota é morto de novo. Enquanto isso, uma nova jogadora surge no jogo, e uma fadinha aparece para mostrar o tutorial inicial, e a garota abraça a fadinha, achando muito fofa, e dizendo que tudo parecia muito real. E a fadinha diz que era exatamente isso, o Azure Sky é um jogo imersivo, e ela começa a explicar sobre o funcionamento do jogo, que tinha jogadores e NPCs, que ela podia melhorar as habilidades, que existiam 5 elementos com diferentes ramificações, aquela coisa toda, o que deixa a jogadora completamente confusa, pois ela era super iniciante. Então a jogadora vai até o campo de treinamento dos iniciantes para lutar contra monstros fraquinhos. Enquanto isso, nosso esqueleto tinha perdido materiais por causa da morte, e agora tinha que ralar de novo para conseguir. E ele se pergunta como um monstro que nem ele vai entrar na cidade para conseguir a promoção de trabalho. Mas ele tem um plano e reúne mais guerreiros esqueletos para atacarem a planície dos lobos. E assim ele dá um monte de livro para eles, um guia para derrotar os lobos. Porém o esqueleto gordinho fala que eles não sabiam ler. E como ele só sabe ler as figuras, o prota mostra um passo a passo com a imagem. E nisso o jogador com skin de gato aparece de olho, meio encasquetado vendo um esqueleto tramar coisas. Enquanto isso, na matilha dos lobos, vários iniciantes estavam lá, contando aqueles dois do começo. Nisso eles veem a tropa dos esqueletos caçando os lobos e mandando ver, o que deixa eles com uma cara de vendo um monstro fazendo farm de monstro, que era incomum. Mas aí o garoto, que se sentiu provocado daquela vez, vai até os esqueletos, mas ao ver que a tropa tava com level alto, já caga nas calças. E nisso a tropinha vai embora, lançando o passinho. Aí mais tarde os subordinados entregaram o que conseguiram pro chefe, que é o nosso prota. E ele nota que de fato os monstros ficam mais espertos à medida que sobem de level, pois já até estavam roubando os outros jogadores. Aí chegando o outro dia, o prota vai atrás de alguém para domá-lo, pois só sendo o bichinho de um domador poderá entrar na cidade. E aquele gato continuava intrigado. O prota então vai até onde os novatos ficavam, para escolher o seu domador. Ele dá uma olhada de um por um, até que ele vê aquela garota
iniciante que a gente viu da agora, que tava começando a jogar. Isso a garota vê um slime fofinho e já verifica no guia como capturá-lo. Porém o nosso prota começa a rir, pois aquele guia que ela tava vendo era o que ele tinha feito 10 anos atrás para enganar e vender para os iniciantes. Então a garota tenta seguir os passos, mas falha, e ele nota que ela realmente era uma completa leiga no jogo e decide que ela vai ser a domadora dele. O maluco então dá um chutaço no slime que ela tava tentando capturar e fica no lugar dele para ser capturado no lugar. E ela toda Zé Mané nem sequer tava olhando. Aí já era, o prota consegue o que queria e ela captura ele como seu primeiro bichinho, o que deixa ela completamente frustrada, pois queria o slime fofinho, mas ele diz que também é fofinho, mas ela não concorda obviamente. Vendo isso, o prota começa a inventar uma história de que na verdade ele era um príncipe bastante bonitão e que naquela época estava apaixonado, porém foi separado da amada. Porém a garota não acredita e fala que a história era muito clichê, mas aí ele continua e fala que a amada dele se apaixonou pelo ajudante dele, mas o que ela não sabia era que o ajudante era muito leal a ele. Então o ajudante voltou e morreu em seus braços, e com ciúmes a princesa lançou uma maldição nele, e foi assim que ele foi transformado num bichinho horrendo como agora, e quer se vingar de seu ajudante. E nisso aí a garota acaba ficando comovida e acreditando no papo do protagonista, e ele pede para que ela o ajude a voltar à antiga forma. Assim ela aceita, falando que ia ajudar ele a encontrar o tal ajudante dele, mesmo ele nem existindo e estando morto. E aí ele se apresenta, ele é o Dong Dong e ela é a Pink Bubble, eu não sei pronunciar, vou chamar ela só de Pink. Bom, eles vão até a cidade de novo, assim como nosso prota havia planejado, e ele finalmente consegue entrar na cidade. E a garota fala que achava que videogames eram chatos, mas esse era bastante divertido, e a amiga dela devia ter recomendado para ela antes, já que ela joga há bastante tempo. Aí o prota fala que qualquer coisa era para ela perguntar para ele, e nisso ela fica impressionada por um NPC ser tão esperto, já que obviamente ela acha que ele é um NPC, e ele diz para ela o tratar como se fosse um jogador, e ela logo terá um pet avançado. Porém ela diz que no manual dizia que ela tinha que ter muitos materiais e dinheiro para evoluir as habilidades, só que ela acabou gastando tudo com comida, mas que ela irá melhorar e ser uma boa mestre para ele. E o prota pensa que ela era meio burrinha, mas fofinha. Assim ele decide dar um saco de dinheiro para ela, falando que já tinha tudo suficiente para ela, e os dois começaram a se dar bastante bem depois daí. De noite aquele gato se comunica com o chefe dele, dizendo que não encontrou nenhum NPC especial, porém tem visto um monstro em comum, e mostra os vídeos que ele fez sobre o nosso prota. E como a missão de aniversário tinha algo a ver com um NPC inteligente, e como o monstro também era tipo 1, então eles começam a ficar meio de olho no nosso protagonista. Assim, os dois chegam na sala de promoção de empregos. Dong Dong então pede pra Pink esperar ele. Assim, ele vai até o lugar e pede pra ser promovido pra Bloodkin, que é uma classe ou raça, eu não sei. E assim, ele finalmente começa a ter uma forma humana. Só que no processo, uma carta aparece com uma mensagem de alguém, chamando Dong de monstrinho e questionando ele se ele queria voltar pro mundo real dele. Então manda Dong terminar a missão principal ali pra conseguir as respostas. E finaliza dizendo que vai ficar de olho nele. Enquanto isso, Pink fala que Dong falou que era uma missão secreta. Porém, um esquilo aparece ironizando que só tinha como ganhar uma missão secreta depois de encontrar um NPC de missão inteligente e um monstro de nível supremo. Mas Pink fica sem entender nada do que era isso. Aí o esquilo então diz que se ela não sabe disso, então deve ter sido enganada. Mas ela nega, pois o bichinho dela estava no level 20 e era um príncipe. Ela realmente acreditou no papo dele. E o esquilo fala que level 20 era muito baixo para um nível supremo. Então ela realmente foi enganada. Além disso, o bichinho ainda está no level mais alto do que ela, então não tinha como ela capturá-lo, a não ser que ele tenha deixado de propósito. E nisso ela recorda do momento e nota que realmente parecia que ele deixou, mas ela mesmo assim tenta não acreditar. Mas o esquilo continua e fala que ela só estava sendo uma boba para ele. Além disso, sem ela, ele não teria conseguido entrar na cidade e nem conseguir a promoção de emprego, o que reforça mais ainda a tese dele. Aí o esquilo também conta uma história de que uma vez um bichinho de level mais alto que o jogador se deixou ser capturado e depois dominou o jogador e fazia várias atrocidades a outros jogadores, o que deixa Pink bastante assustada e começando a acreditar que realmente foi enganada pelo Dong Dong. Aí esse esquilo aí, que é bastante suspeito, sai rindo, dizendo para ela se livrar rápido desse bichinho. E nisso nosso Dong Dong aparece transformado, dizendo que a maldição tinha sido quebrada. Aí ele começa a se gabar e tal, mas Pink não demonstra reação, já que ela ficou bastante sentida. Então Dong Dong questiona o porquê dela tá assim e o que aconteceu, e ela
começa a chorar, dizendo tudo que o esquilo falou, e ela questiona Dong se ele realmente a enganou, e ele responde que sim, era isso mesmo, porém ele promete que vai ser leal e a protegerá, e faz um juramento de sangue no jogo, então ele não pode voltar atrás, ou será punido pelo jogo, assim a fazendo ficar mais tranquila. E Dong depois se pergunta quem era o esquilo, pois ele apareceu logo quando ele saiu, além da mensagem estranha recebida. Depois disso, Pink escuta outros jogadores falando sobre um tal exame de entrada para deidade, e ela questiona Dong o que era isso. Ele explica que deidade é uma das 3 maiores escolas de Azure Sky, e nela ficam NPCs e jogadores poderosos, então se você conseguir se formar nela, vira uma figura lendária. Além disso, quem ficar em primeiro lugar vai receber dicas para a missão principal, e essa missão era anual no jogo, e no ano passado até teve uma guerra entre oeste e leste do jogo, e no fim o vencedor obteve o artefato de maior grau, assim pôde governar Azure Sky. Nisso Pink fica animadaça para se inscrever, e nesse momento mostra que aquele esquilo na verdade era aquele assassino disfarçado que a gente viu antes. Então, chegando na fila de inscrição, tinha várias mega guildas, que são guildas com centenas ou milhares de membros, e as 2 maiores guildas são Shuawan e Luminares, e os membros estavam bem ali na frente deles. E Pink pergunta como eles iam conseguir o primeiro lugar com tanta gente forte assim, e Dong fala que o que valia no exame era a habilidade, e ele está ali para ajudá-la. Chegando na inscrição, o rapaz questiona os atributos de Pink. Ela é uma domadora de feras e level 10, e nisso aquele cavaleiro do começo aparece rindo e se achando, e questiona Pink se ela estava se inscrevendo com aquele nível baixo, e ele já se aproveita para se achegar a ela, falando que ele pode ajudá-la, claramente com segundas intenções, mas ela dá um fora nele, mostrando desprezo ainda, mas ele insiste e Dong intervém, dizendo que a mestre dele tinha um nível mínimo para participar normalmente, que o cavaleiro começa a rir zoando ele, que segundo ele era um bichinho fraco de estimação, e o que ela precisava mesmo era de músculos, que nem o dele. Dong então de forma debochada zoa o cavaleiro, dizendo que ele só tinha músculos e nada de cérebro, o que deixa o cara brabo, e já chama o Dong pra porrada, e Dong diz que já queria dar uma pisa nele mesmo, já que, lembrando, o Dong queria se vingar dele, já que levou uma coça lá no começo. O cavaleiro então diz que se ele vencer, a Pink vai com ele, o que deixa ela meio preocupada, mas Dong fala que estava tranquilo, pois ele ia resolver. Assim ele se prepara para lutar, e todos em volta apostam no cavaleiro, já que segundo eles não tinha como um monstro vencer um jogador. Porém o cavaleiro de primeira já leva um apavoro passando vergonha, o que faz as pessoas em volta começarem a rir. Ele então ativa um poderzão e parte para cima, mas Dong refuta facilmente, humilhando o coitado do cavaleiro e deixando Pink felizona. Ao terminarem de se inscrever, Dong e Pink saem de mãos dadas. Dong revela também que já estava no nível 34, pois antes estava limitado ao level 20, e depois da promoção, o real nível que estava foi liberado. E Pink fica meio cabisbaixo, pois ela estava no level muito baixo. E nisso uma NPC é atacada por um ladrão. Dong então não liga muito, já que era aquelas missãozinhas secundárias que ninguém jogava, mas Pink acaba indo até a moça roubada, e assim Dong acaba tendo que fazer a missão. Ele consegue pegar o ladrão, e a NPC simplesmente dá um vareio no ladrão. Depois ela leva os dois para comer, e a NPC fala pro Dong que ele parecia inútil, mas era bem forte, e aquele cara roubava ela todos os dias e sempre quis dar uma coça nele. E Dong pensa que nunca tinha visto uma NPC tão briguenta assim, e que era estranho, o que deixa a NPC irritada, falando que quem era estranho era ele. Para aliviar as coisas, ele fala que ela era bem forte, e não entende o porquê o ladrão sempre escolheu ela, e ela meio triste acaba falando que também não sabe, e o Proto acaba sentindo pena da NPC, pois ninguém aceitava as missões dela, mesmo isso se repetindo todos os dias, o que deixa ela irritada de novo, mandando ele não ficar com um olhar de pena, ou senão ele ia levar um soco. E essa personagem é bastante engraçada. Ela começa a falar um monte e conversar com a Pink. A NPC então, para mostrar gratidão, fala que vai dar uma coisa para eles, o que deixa Dong animado, achando que era alguma missão especial. Mas era só um cartão de visita da banca de frutas dela, e o nome dela é Yukio, o que deixa Dong bastante desapontado, achando que seria algo tipo uma missão especial. E nisso Yukio nota, e questiona o Prota dessa cara de decepção dele, mas como o cara manja de mentir, inventa que prefere os laços humanos do que recompensas de jogo, aquele papo. Além disso, Yukio dá um guia pro exame que eles vão participar, que ela conseguiu com as suas conexões, e que não era para contar para ninguém. E nesse o Dong fica animado, pois o guia realmente era
bastante detalhado. Depois disso, Pink pergunta pro Dong que ela restaurou a forma humana dele, então questiona do porquê não ganhou nenhuma recompensa, mas aí ele inventa que a recompensa é a eterna proteção dele a ela, o que deixa ela toda felizinha, mas ela questiona se realmente era pra sempre, e nosso prota acaba ficando meio pensativo, pois queria voltar pro mundo real, e ela nota que ele hesitou. Vendo isso, ele fala que precisava confessar algo. Ele começa a explicar provavelmente o que aconteceu de verdade, porém ele começa a ser censurado nas palavras, o que deixa ela sem entender e achando que ele estava xingando ela com palavrões, já que é normal dos jogos quando é censurado, normalmente é porque a pessoa falou algo de baixo calão, palavrão, essas coisas. Aí ela dá logo um tapaço na cara do prota, assim, coitada, o que deixa ele sem entender também, mas ele fala que estava falando sobre a origem dele, mas ela não acredita, e o prota fica na bad ao perceber que está impossibilitado de contar a verdadeira identidade dele, já que é censurado ao tentar falar, e ele pensa que precisa continuar com a missão principal para voltar ao mundo real. Pink, então irritada, fala que vai anular o contrato de mascote, e o prota na hora já se joga aos pés dela, implorando para que ela não o deixe, e falando que estava usando a linguagem dos esqueletos para elogiá-la. Bem, ela acredita, mas com ressalvas, até porque ele já tinha feito aquele juramento de sangue no jogo, e ele diz que vai ficar ao lado dela enquanto ela jogar, e ele pensa também que até podiam jogar juntos no mundo real. Nisso chega uma mensagem para Pink, avisando que com base na classificação geral, ela foi classificada em 8º lugar, naquele exame da academia, e o exame é na próxima semana. Mas Pink fica meio triste, pois ainda tinha 7 pessoas mais fortes do que ela. Seguindo, o prota fala para ela não se preocupar, porque ele tá ali. Então eles voltam para a base dos esqueletos para treinarem. E os esqueletos já tinham até feito um acampamento, e isso apenas em 3 dias. Porém, os esqueletos não reconhecem o prota, que estava de forma humana. Aí ele se transforma de volta e chama o gordinho e o ossudo. O esqueleto gordinho explica que seguiu as instruções do prota e aumentaram a infraestrutura, e agora até podiam se defender de um jogador level 30 com facilidade. Além disso, os caras dominaram os goblins para trabalhar, construíram túneis e o escambau no lugar. Os caras não estavam para brincadeira não, além da construção do trono do chefe, é claro, e isso só provava que a inteligência e a eficiência deles melhoravam. E Pink de novo fica impressionada e questiona o gordinho se ele realmente era um monstro, já que eles são muito inteligentes, e ele responde que era tudo graças à chefia. O Dong então apresenta a Pink para eles e pede para eles treinarem ela, para ela chegar logo no level 39 em uma semana, pois isso eliminará o limite de nível dele, além que era para procurarem um bichinho fofinho para ela, o que deixa a Pink bastante animada. Assim nosso prota sai para treinar, e o cara esbanja poder, e ele explica também que a especialidade do Bloodkin, que é a classe dele ou raça, eu acabei deixando passar, é a velocidade, e Dong pensa que para achar uma forma de voltar ao mundo real, precisa mandar bem no exame, além de que a empresa dele provavelmente está procurando por ele, além dos pais deles também, que devem estar bastante preocupados, mas os pais deles eram bastante felizes com o sumiço dele, estavam comemorando e tudo. E nisso tem uma cena importante na empresa do Dong. Um cara fala que Dong foi transferido para um outro departamento, para um experimento científico, e ele não voltará no futuro próximo, o que faz parecer que a empresa dele tem a ver diretamente com essa situação dele, e talvez até os pais dele também tenham a ver com isso, tipo, mandaram o coitado para fazer o experimento. E passando os dias, Pink questiona que já fazia algum tempo que Dong não aparecia, e nem sequer ele entrava em contato com ela e não respondia as mensagens, e o gordinho fala que ele devia estar upando, porém Pink fica bastante cabisbaixo com a falta de presença do nosso prota. Assim eles chegam até os slimes, e quando Pink vai capturar, um poder aparece e impede o processo. Se tratava do Cavaleiro Jack, que não tem esse nome à toa, e estava agadando a iniciante. Nisso, ao ver que era a Pink, ele já fica todo nervosão, já que ele não tinha percebido que era ela, e fica todo sem jeito, com medo, porque lembrando, ele foi humilhado pelo Dong, mas ao perceber que ela estava sozinha, ele começa a rir, dizendo que ela foi abandonada, e o gordinho já chama a tropa para resolver a desavença, mas o cavaleiro fica de boas, até porque essa tropinha aí de esqueletos é nível baixo, até que ele olha e vê o nível dos esqueletos, que estava a nível alto. Aí já viu, ele treme na base. A garotinha então não contou 2 e fugiu. Aí a tropinha deu um amasso no cavaleiro, e ainda amarraram o coitado para levarem pro chefe, mas de novo Pink se mostra incomodada por Dong não responder as mensagens dela, e nisso ela desloga do jogo, e aí a gente vê ela pela primeira vez no mundo real, e outra garota aparece abraçando ela. Se tratava daquela amiga lá que a Pink mencionou daquela vez, que se chama Shui, e ela pergunta se Pink se ela estava gostando do jogo. Ela responde que era divertida, mas frustrante um pouco. Aí ela conta que conheceu um monstro interessante, e
explicou lá tudo que o Dong fez pra ela. Aí a amiga questiona se ele era bonitinho e Pink diz que mais ou menos, mas pra ela não era essa a questão, e sim o fato dele ficar ignorando ela por dias. Mas aí a amiga diz que era só invocar ele do lado dela, mas Pink responde que isso ia fazer parecer que ela tava desesperada. E a amiga já começa a perceber algo e zoa ela questionando se eles estavam juntos, o que deixa a Pink completamente sem jeito e negando tudo, dando a impressão que realmente parece que ela tá sentindo algo, ficando apaixonada pelo Prota, ou já até tá. Nisso, pra fugir da situação, ela logo de novo no jogo, dizendo que ele era um cara legal, e seria legal se ele existisse pelo menos. E o Prota chega na hora e pergunta sobre isso, e ela fica toda corada e se fazendo de desentendida. Ela então questiona o que ele estava fazendo e por que não respondia as mensagens, e só aí que ele vai dar uma olhada nas mensagens e vê que ela tinha mandado um monte. Aí ele pede desculpas e fala que estava ocupado, pegando materiais para a promoção de classe dela, além de comida, o que faz ela ficar mais calma na hora. Depois a tropinha aparece com o coitado do cavaleiro, e o Prota pensa que se soltarem ele agora, o cavaleiro vai querer ficar importunando a tropa dele, então manda eles mostrarem a hospitalidade do lugar para ele, enquanto ele e Pink vão até a academia. Assim o gordinho manda eles irem bem e se casarem, o que faz Pink ficar nervosa e dar um tapaço de graça no Prota, e a duplinha achou que mandaram bem, e mandaram mesmo, né? Bem, nisso eles vão até a academia, e Dong explica que no exame da entrada desse ano tem a ver com a missão principal, e deixa os dois bastante animados. Porém, uma outra pessoa aparece, o que deixa os dois bastante surpresos. Continuando, Dong descobre que é necessário ter um encantador ou um mecânico para preliminar do exame, e é aí que entra a pessoa que deixou ele surpreso. Era Yuki-U, que também foi para participar do exame. Aí ela já entra para dentro do grupo, bastante animada, e ela era a nona colocada do ranking. E o Dong já aproveita para tirar uma onda, dizendo que ela ficou atrás deles, e ela já dá uma prensa no Prota, só para ele ficar esperto. Nisso o reitor da Academia Divindade aparece. Ao ver, Pink não bota muita fé no cara não, já que a cara do cara tava caindo aos pedaço, mano. Olha só a orelha. Mas Dong fala que ele era um dos poucos que atingiu a Ascensão V. E ele é ou até o mais forte do Azure Sky. Bom, nisso um cara abre os portais para os jogadores entrarem e iniciar o exame. E um rap que é locutor começa a explicar o funcionamento do exame. E ele vai ser composto pela rodada preliminar e pela segunda rodada. Tudo acontecerá numa ilha. E tem 3 missões na preliminar, que é obter 3 peles de Martins Fantasma, Martins, não sei. E além disso tinha 3 engenhocas para completar e resolver 3 quebra-cabeças mágicos, e só bastava completar 2 desses 3 para ir para a segunda rodada. Mais um adendo, só vai os 50 primeiros a conseguir, além que os jogadores podem se atacar nessa rodada. Nisso 2 jogadores da Mega Guildas começam a se estranhar, eles eram os primeiros fundadores dos 2 maiores clãs, aqueles lá que eu tinha falado, a Xuan Wan e a Luminares, então eram inimigos jurados. Dong então pensa que os 2 são os primeiros do ranking, além que eles tinham especialistas em quebra-cabeças mágicos na equipe deles, então eles podem até se esbarrar durante o exame. Aí Dong então diz que como era só o começo, era melhor evitar as Mega Guilds e focar em garantir ficar entre os 10 primeiros colocados. E como geral tava indo pra floresta pegar Martins, era bom descartar também. Só que na parte de quebra-cabeça mágico e engenhoca é necessário certo conhecimento, então vai ter bem menos pessoas. Então a melhor opção para eles era se dividirem. E Dong manda as duas irem juntas para ver as engenhocas, enquanto ele vai coletar Martins na floresta. Nisso o assassino que tava vendo tudo manda o gato ninja ir atrás do Dong, e Dong então começa a coletar as peles de Martins Fantasma, e o locutor fica surpreso ao ver que o Dong na verdade era um pet, e ainda por cima no level 61. Sim, o cara já tava nesse nível, o cara tava rápido, e ele continuou fazendo a limpa nos bichinhos, pegando um monte, e ele já faz uma carinha de que vai querer aprontar pros outros jogadores. Enquanto isso, o gato ninja continuava a vigiar, só que o Prota percebe e pega ele de surpresa, e o coitado do gato quase se mijou nas calças de susto. O Dong então manda uns flashes abrindo o braço, o que deixa o gato agoniado achando que o Prota estava mostrando algo que não devia, mas era só peles de Martins que o Prota estava oferecendo para vender, por um preço super barato. Então o gato pergunta quanto tava, e o Dong responde que 50 de ouro, o que deixa o gato achando um absurdo, e falando que não ia comprar não, mas Dong insiste, falando que ia dar um descontinho pro camarada ali, e o gato ninja fica irritado pela persistência, e já ataca o nosso Prota, que se desvia facilmente dos golpes. O gatinho então fica cansado, e o Dong insiste para ele
comprar. O coitado então corre, tenta usar fumaça, tudo pra fugir, mas o prota não desistia. Parecia aqueles vendedores do centro lá que são chatos pra dedéu, que falta te sequestrar pra dentro da loja. Pois é, o maluco não desistia até que o gato, coitado, começa a chorar, dizendo que nem sequer tinha dinheiro suficiente. Então ele mostra a única quantia que tinha, o que era bastante pouco, segundo o prota, e o gato implora pra ele tentar vender pra outro jogador. Mas aí no lugar do money, o prota faz o gato se pitar com batom. Tadinho, mas o prota deixa as peles de Martins como prometido. Apesar disso, o gato fica furioso por ter sido judiado. Ele então, revoltado, vai até o mestre dele, que questiona o que tinha acontecido com o novo visual dele. Aí o gatinho explica tudo, que foi forçado a comprar as peles e, como não tinha dinheiro, foi forçado a botar esse novo visual. E o mestre começa a rir, dizendo que gostou e queria ter um pet que nem ele, e manda o gatinho só avisar a todos que o Dong estava vendendo as peles. Enquanto isso, Pink e Ukyu estavam tentando achar os componentes para montar a máquina. E o locutor se pergunta como a Pink conseguiu um pet tão poderoso, e que talvez a resposta esteja no futuro. Aí esse locutor aí só comenta de um jeito engraçado mesmo, ele é só tipo um alívio cômico mesmo. Bom, continuando, aí o Ukyu destaca que só faltava uma peça, que não estava ali, então manda a Pink ir procurar pela esquerda, que ela ia pelo outro. E nisso a Pink, ao ver as mensagens, nota que estava recebendo altas quantias de ouro, e ela, sem entender, fala para Ukyu, que responde que devia ser coisa do Dong, já que ele era maluco e devia estar assaltando alguém, o que deixa a Pink bastante pensativa. Então ela se comunica com ele para questionar sobre isso. Aí ele, sem jeito, fala que ele é um pet bondoso e não tinha por que ele cometer um crime, mas ela manda ele explicar o motivo da grana tá caindo assim. Aí ele fala que ajudou os jogadores a pegar os Martins e foi recompensado por isso. Depois disso, o prota já acha mais duas vítimas e já oferece as peles, mas os jogadores acabam querendo assaltar o prota, só que não, né? O prota refuta facilmente e oferece a venda de novo. O locutor então começa a reclamar que tinha um trapaceiro que estava fazendo monopólio e impedindo vários jogadores de passarem para a próxima fase, mas aí ele dá uma olhada nas regras e não tinha nada contra isso nas regras. Voltando pro prota, ele continuava suas vendas e a tropinha estava anotando tudo lá da base, pegando todos os bizus com o mestre deles. E nisso Dong destaca que menos de um terço dos jogadores conseguiram as peles de Martins, e na parte das engenhocas deve estar muito difícil, já que nem a Ukyu estava conseguindo resolver. Então deduz que muitos jogadores também não sabem resolver, o que significava que eles estão na liderança e o plano dele estava funcionando. Aí o prota já vê mais duas vítimas e já vai para oferecer as peles, só que nisso aparece outro jogador fazendo a mesma coisa. Os dois de cara se estranham, brigando pelos clientes, e o locutor destaca que eles eram os dois trapaceiros do exame. Os dois então continuam a brigar, mas o prota toma a dianteira e oferece as peles para os clientes, mas o outro cara bombado já tira o Dong da reta e a briga continuava, até que o prota decide apelar para o emocional, dizendo que precisava sustentar a família dele, mas o bombado tenta apelar mais, dizendo que a situação dele era pior, mas os clientes não caem no papo não e decidem ir embora. Aí os dois continuam a discutir até que eles percebem que eram igualmente picaretas e decidem trabalhar junto, pois notam que eles tinham matado a maioria dos Martins, ou seja, eles tinham um monopólio, e os caras já começam a se chamar de amigos e tudo mais. Aí eles armam um plano e já botam em ação. O bombado vai até aquela garotinha e oferece as peles. Ela sem jeito pergunta quanto é que tava. Ele responde que era bem baratinho, 200 ouros por 3 peles, o que faz ela ficar com uma cara de que isso só podia ser brincadeira. Mas aí o Dong tira o bombado da reta, o que fazia parte do plano. Aí o prota paga de salvador da pátria e tudo mais, o que deixa a garotinha toda encantada. Mas aí ele oferece as peles para ela comprar, o que faz o brilho nos olhos dela sumirem na hora. Então ele oferece 100 ouros por 3 peles, bem mais barato que o outro cara tinha oferecido. Mas aí a garotinha ainda fala que estava muito caro. Só que aí o prota manda um papo de que se ela levasse mais um cliente, ela ganharia um descontinho especial, mas que ela não podia dizer o preço que ela comprou dele, pro próximo cliente que ela conseguir para ele. Já assim os dois já conseguem o primeiro money da garotinha, da vítima no caso. Aí a menininha realmente volta e leva um cliente para eles. Agora o prota fala que era 200 ouros por 3 peles, que o garoto também já reclama, dizendo que só podia ser um roubo. Mas aí o bombado chega com aquele mesmo teatro, pagando de salvador da pátria, o que deixa a menininha sem acreditar na cara de pau deles, que nem sequer mudaram o enredo do golpe. Aí o bombado diz a mesma coisa pro garotinho, para ele levar outro cliente para ele, o que deixa a garotinha pistola da vida ao perceber que foi enganada antes por eles. Enquanto isso, o gato ninja vigiava, bastante ressentido ainda, querendo
amassar a cara do Prota, e sem entender por que o mestre dele mandou ele fazer publicidade gratuita para ele. Então ele começou a espalhar para geral aí que o Prota tava vendendo as peles, e nisso começou a ir geral até os dois para comprarem as peles. E nisso é mostrado Guling e Xuanwan e sua companheira Jiang, que já tinham conseguido as peles necessárias e agora já estavam indo para fazer o quebra-cabeça mágico. E eles comentam sobre o nosso pet Dong, que era bastante interessante, destacando que ele tinha uma inteligência superior aos outros pets, e nisso eles dão de cara com o Sein dos Luminares, ou seja, confronto entre os dois das maiores guildas do jogo. Aí depois de uma leve conversa não amigável, eles concordam que quem ficar no círculo por último vencerá. Aí eles começam uma batalha, roda o som. Mas não demora muito não, e o Sein acaba vacilando e saindo do círculo. Aí ele tenta mandar aquele papo deles irem uma melhor de 3, mas Guling não quis nem saber. Aí nesse exato momento é mostrado uns outros caras que estavam observando o exame, e vendo pelo nome deles, eles são os maiorais da guilda da Xuanwan, já que eles tudo estavam level 100, e eles comentam que foi moleza ganhar, destacando a vitória do Guling. Aí um deles também começa a zoar uma jogadora com skin de elfa, dizendo que a semente dela era fraca. Pelo que eu entendi, essa tal semente era o Sein, que perdeu no combate, e ela se revela sendo do povo alado. E ela responde o cara bastante irritada, falando pro cara que ele teve a audácia de usar alguém de fora da guilda. E ela se despede falando que ainda era só preliminar, então vai ver quem ri por último. E nisso eles continuam conversando e falam sobre o Prota também, por ele ter bastante potencial, e questiona onde estava o sindicato dos assassinos, que era aquele assassino lá. E enquanto isso, Pink já estava para desistir, já que estava difícil achar a última peça. E aí o Kyo fala que já achou 26 peças ali, mas era como se tivesse faltando um. Então Pink liga pro Dong, que estava farmando dinheiro. E nisso ela explica que elas estavam com dificuldade de achar o componente e tal, então era para ele ajudá-las, já que uma pessoa já até tinha passado da primeira rodada, o daquela guilda lá, das mega guildas. Então o Prota fala que estava tranquilo, já que era normal os caras da mega guilda passarem primeiro, e que ele estava vendendo peles e ia comprar comida para ela com isso, que deixa Pink felizona. Mas nisso aí o Prota e o Bombado estavam nem aí, eles queriam mesmo era farmar ouro. E nisso aí mostra uma outra jogadora, onde um de seus súditos fala sobre eles não terem pessoas habilidosas para resolver enigmas, e também fala sobre a falta dos componentes para montar as máquinas, além do monopólio das peles. Então ela decide ir até lá e já dispensa a grande fila dando altos valores em ouros para os jogadores. A maluca era ricona, daquelas que gasta a grana toda no jogo. Aí um deles comenta que o nome dela é Lady Cizzy, que já tinha gastado mais de 500 milhões na guilda, e todo mundo na guilda dela recebia 10 mil de ouro todo mês. Então ao ver, o Prota já pensa que ganhou na loteria. Ela tudo com aquele jeito boçal fala que quer comprar todas as peles, e Dong não perdendo tempo fala que custava 200 ouros cada uma, mas que como ela é VIP vai vender por 400 ouros cada uma. Aí ela comenta que ele sabia bajular bem, e que ele seria um ótimo comerciante. E então como o dinheiro não era problema para ela, ela compra as peles necessárias para o grupo dela, e sai achando o pet bastante interessante e fofo, mas destaca que se ele passar para a próxima fase, ele estará enganando todo mundo lá, ou ele é burro, ou sabe que pode se safar. Voltando pro Prota, ele lembra que segundo a Yukio, existia 3 vezes mais peles do que candidatos ali, então geral devia ter conseguido 3 peles, só que todas as peles se foram, e todos ali estavam comprando 3 peles cada, e como eles ali tinham 2/3 do total, o terço restante devia estar com os jogadores, mas que eles não tinham nenhuma ali. E olhando para a fila, mesmo se eles vendessem só uma pele para cada um, não teriam o suficiente. Ou seja, o número de peles não estava batendo. Aí o Prota deduz que mais alguém além deles conseguiu uma grande quantidade de peles também. E nesse momento mostra que a falta dos componentes era por causa do assassino lá, que estava acumulando todas. E nisso o Gato Ninja fala que fez como ele mandou, e fez os jogadores irem comprar as peles do Prota. E nisso também o assassino explode os componentes, além das peles também. E era por isso que a contagem não estava batendo, já que era o assassino que tinha pegado o restante das peles, e tudo fazia parte do plano dele para a taxa de aprovação do exame ser extremamente baixa.
Enquanto isso, os jogadores estavam indignados com o Prota, que estava torrando o dinheiro deles. Nisso, o líder dos assassinos aparece e começa a zoar os caras, falando que eles foram enganados por um pet, e eles respondem que só queriam passar para a próxima fase. Aí o assassino fala que era só eles pegarem à força as asas do pet, mas eles falam que já tentaram e não deu certo. Então o assassino começa a botar pilha, dando ideia para eles se reunirem e partir para cima do Dong, e ainda questionam se eles estavam com medinho. Além disso, geral estava assistindo ao vivo o evento, então todo mundo estava vendo essa humilhação deles. Aí os caras pegam corda e já começam a reunir o pessoal, e o semi-chifrudo começa a ficar empolgado, dizendo que agora sim a parada estava ficando divertida. Enquanto isso, a Pink falava pro Dong que elas achavam que alguém tinha escondido os componentes, e nisso ele se espanta, já que a tropa dos enganados estava correndo para pegar eles. Assim o Bombado e o Prota começam a correr, e o Bombado já pula nas costas do Prota para ser carregado, já que ele era bastante rápido. Aí seguindo, a Yukio fala que tinha encontrado uma outra solução. Aí o Prota e o Bombado aparecem desesperados correndo da tropa dos revoltados. Sem entender nada, a Pink chega no deles, logo o assassino, e pergunta o que estava acontecendo. Aí já viu, ele começa a se aproveitar e fala que o pet estava vendendo as peles por um preço extremamente alto. Então o mestre dele devia ser muito ruim para ele ser assim. E ele também já manda os papos que o pet vai trair o mestre dele logo logo. E também já bota medo, falando que depois de acharem um pet vão atrás do mestre dele, o que deixa a Pink bastante tensa. Enquanto isso, a caçada continuava e o assassino ativa a aceleração em área para dar um gás pros caras. Tudo isso só para ficar mais divertido para ele. E nisso o Prota teve que parar, e na hora já são cercados e começam a ser atacados. E o assassino já achava que tinha acabado pro Prota, mas o Prota tinha uma carta na manga, o Sub-Zero Expulsão, que era uma habilidade que ele estava guardando para a segunda fase, e assim prende todos no gelo. E o assassino começa a se empolgar de novo com o pet, nosso Prota. Nisso o Bombado e o Dong aproveitam para fugir de novo, até que chegam nas meninas, que já dão altos ralhos no Dong, que até o Bombado ficou com medo. Depois a Yukio acaba tendo uma ideia com um dos componentes que estava quebrado, pois ela podia desmontar e misturar os componentes, tipo um Trumpet, e criar uma nova engenhoca. E Dong percebe que a Pink tinha investido os pontos dela de atributo em sorte, e por isso provavelmente a Yukio teve essa ideia. Então a Yukio começa a montar, e eles decidem que Dong vai chamar a atenção do pessoal, para não atrapalhar a Yukio. O Bombado também diz que vai ajudar, mas assim que a esposa dele resolveu o quebra-cabeça mágico, o que deixa o Dong surpreso pelo cara ter uma esposa. Bom, depois de umas conversas, decidem que o Bombado vai ficar ali com as meninas, mas Dong atenta a Pink, para caso o Bombado tentasse conseguir algumas informações dela sobre ele. Assim que o Prota sai, acontece exatamente o que ele pensou. O Bombado pergunta da Pink como ela conseguiu o pet, mas aí ela inventa uma história de que ele surgiu do nada, na frente dela, depois que ela acordou de um desmaio. E enquanto isso, o assassino manda o Gato Ninja levar algumas pessoas até o grupo do Prota, e o Prota continuava a fugir, mas é estranho o fato dele ser mais rápido do que os perseguidores, mas mesmo assim não estava conseguindo fugir, já que vale lembrar que o semi-chifrudo lá usou aquela magia para ajudar os caras. E nisso ele acha o Prota e faz todos irem para cima dele, só que ele ao mesmo tempo dá uma ajudada pro Dong, o que faz o locutor ficar sem entender nada, e ele aproveita para ir até o Dong e fala que pets que nem eles eram raros. E ao mesmo tempo o Gato Ninja chega com a tropa no grupo do Prota, avisando para geral que a Pink era dona daquele pet. Eles então mandam ela entregar o pet, pois ele tinha enganado todo mundo ali. A Pink sem jeito fala que pode reembolsar eles, mas o cara não aceita não, pois eles queriam mesmo era acabar com o pet, de tanta raiva que eles estavam. E voltando pro Dong de novo, ele já estava começando a ter dificuldade para parar os ataques dos jogadores, já que estava sem mana, e os jogadores, percebendo isso, acabam fazendo um combo de ataque conjunto, sem chances de defesa, mas o assassino defende o Dong de novo. O Prota então agradece, mas o assassino manda o papo que defendeu ele de geral ali, então queria bem mais do que apenas um agradecimento, tipo, queria que ele se tornasse um pet dele, mas obviamente o Prota negou, falando que já era comprometido. Só que o assassino insiste, dizendo que o mestre dele era só uma novata que pensava em comida, mas o Prota se recusa de novo. Aí o assassino, não gostando nada, deixa livre os jogadores para atacarem o Prota, pois se ele não quer servi-lo, então vai destruí-lo. Voltando pra Pink, vendo que os caras não iam recuar, ela decide usar os poderes dela e invocar um pet forte pra lutar, uma slime fofinha, mas não se engana, ela tava no level 55, o que deixa o cara se sentindo completamente humilhado, mas o cara diz que era só slime e não vai ter medo. Só que aí a Pink ainda libera o modo fake nerd da slime, que fica toda bombada, e assim parte pra cima dos caras. Voltando pro Prota, ele não se vê escolha e pede pra Pink usar a recuperação de pet pra ele ser transportado, e assim no último momento ele consegue fugir dos
muitos ataques e ainda manda um tchauzinho pra zoar o assassino. E nisso os caras se revoltam com o assassino, pois ele tinha mandado eles caçarem o Dong, só que ao mesmo tempo ele ficava ajudando ele. Então eles deduzem que o assassino estava trabalhando com o Prota e atacam ele. Voltando pro restante do grupinho, o gato ninja aproveita para atacar a Pink, que estava distraído. Mas aí o Kyu estava atento e parte para cima dos caras também. Dong Dong então finalmente aparece e na hora os caras já tremem na base e já fingem que não queriam nada com nada e vão embora. E a Slime fica toda felizona ver o Dong. Eu até achava que ela era aquela que ele pegou para trabalhar para ele, só que talvez seja aquele Slime que ela estava capturando com a ajuda da tropinha lá. Bom, depois de um tempo finalmente aí o Kyu finaliza as engenhocas, um dispensador de chapéu de bolha, socador de dedo e um canhão dos sonhos. Então, para ter certeza que estava tudo funcionando, eles dão uma testada nos equipamentos. E nisso aparece outra jogadora. E pela aura, Dong manda a todos tomarem cuidado. Mas aí o bombado revela que ela era a esposa dele, que tinha resolvido o quebra-cabeça e foi ali para se encontrar com ele. O que deixa a todos eles surpresos, por ela ser bastante bonita. E a esposa já vai toda irritada no bombado, reclamando que ela pediu para ele esperar ela. Aí ela também sussurra abaixo para ele, já que ela tem bastante medo de estranho. Então ela fala que o Dong estava com um feitiço de rastreamento nele, e assim até retirar dele. Nisso ele agradece e fala que era por isso que os caras estavam encontrando ele tão rápido. E lembra também que só podia ter sido o gato. E falando nele, ele aparece para atacá-los, mas já era tarde e o grupo todo já estava partindo para a próxima fase. E assim eles chegam no novo local e a fadinha fala para eles aproveitarem o lugar, até os outros jogadores terminarem a fase preliminar. Aí eles aproveitam para relaxar, melhor ainda pro nosso prota, né, que tava ali literalmente. Logo depois, aquela garota riquinha vai até eles e cumprimenta a Pink e pergunta se o pet dela tava à venda. E era só dizer o preço, se ela queria no cartão ou no Pix. Mas na hora a Pink nega que não ia vender nem por 100 milhões de ouro. Mas aí a riquinha fala que isso era muito barato, pois ela tava pensando mesmo era pagar 500 milhões de ouro, o que deixa o prota com aquele olho grande. Mas a Pink puxa ele e vai embora. Aí a riquinha ainda fica com mais vontade ainda de comprá-lo. Aí a Pink ficou furiosa depois daquilo, reclamando e tudo mais. Mas aí o prota fala que ele tinha um level maior do que a garota riquinha, então era bom de ser vendido para ela, já que depois da Pink pegar o dinheiro, ele trairia a riquinha e voltava para Pink. Só que a Pink não gosta nada da ideia e questiona ele se ele estava querendo deixá-la por dinheiro. Aí nesse momento o restante do grupo aparece e a Pink aproveita para reclamar do Dong, e ao escutar o bombado já cresce o olho também, porque era 500 milhões de ouro, e já pergunta se a riquinha não estava querendo ele, já que era bem mais barato. Mas aí a esposa estava bem do lado do cara, e ao perceber ele já fica todo mansinho de novo. Mas ele já puxa o prota para eles formarem uma aliança. Chegando à noite, o locutor aparece para parabenizar a galera e anunciar a classificação geral dos jogadores no exame. E esse aí era o ranking atual, Guling e Jiang em primeiro, aquele casal lá das Mega Guilds. E o segundo lugar tava o pessoal do grupo do prota. E tá aí o nome dos outros dois, mas eu vou continuar chamando de bombado, que é mais fácil. E a esposa é Meng Meng. Talvez eu vou chamar ela Meng Meng porque é fácil. E seguindo, Sein acabou ficando em terceiro, que é o outro da Mega Guilda, e tava full pistola, culpando o Guling por ter ficado em terceiro colocado. A Pink então fica animadona pela posição, e o prota ainda diz que eles serão o primeiro colocado nessa segunda rodada. Bom, agora vamos pro momento explicação do desafio da segunda rodada, e vai ser o jogo do lobisomem. Então bora lá para as regras. Vão ter duas fases, dia e noite. O dia começa às 9 e vai até às 21 da noite, e a cada dia os candidatos vão receber um novo cartão de identidade. Além disso, durante o dia os jogadores não podem se atacar, só pela parte da noite, e os cartões recebidos podem ser lobisomem, detetive e aldeão. Os de lobisomem ganham ataque durante a noite e podem mandar de berço os aldeões ou detetives, enquanto os detetives podem verificar a identidade de alguém uma vez e podem mandar de berço os lobisomens e proteger os aldeões. Já os aldeões podem ativar um escudo protetor durante a noite, porém o escudo tem limite de dano, e quando tiver o escudo quebrado, os aldeões não podem atacar, mas caso forem atacados pelo lobisomem, os aldeões podem retalhar o ataque, tipo um Shinra Tensei. E os detetives e aldeões são aliados, e eliminar membros da facção oposta resulta no ganho de pontos que ele tinha, mas caso elimine membros aliados, isso fará com que perca o cartão de identidade, o que permitirá com que qualquer pessoa possa o mandá-lo de berço, além dos atributos serem todos reduzidos, tudo isso por 5 horas. Aí também todo o dano que levar vai ser duplicado, então não é nada bom fazer isso. Continuando, caso um jogador seja eliminado, ele pode escolher continuar, porém não vai poder interagir com nenhum outro jogador, e o ponto de partida de cada um será decidido pelo ranking da preliminar, e em até 4 dias os 10 melhores candidatos avançarão para a próxima fase. E é isso, os jogadores então recebem os cartões e o prota destaca que a chave para vencer o jogo era adivinhar corretamente a
identidade dos outros, além de escolher bem os companheiros, mas a Pink fica meio sentida pelo fato da Yukio agora ser inimiga deles, mas o prota fala que tinha uma solução, e assim finalmente o locutor anuncia o início da segunda fase. Depois disso mostra que a Pink recebeu o cartão do detetive, e o Dong já fala que primeiro vão investigar o gatinho ninja que ficava atrás dele, e falando nele ele já aparece para tentar achar a primeira vítima dele, já que ele ganhou o cartão do lobisomem. Só que nisso ele dá de cara com a Pink e o Dong, que já estavam atrás dele mesmo. Aí ele já começa a tremer na base, mas tenta manter a calma, e não atacar de forma imprudente, já que lembrando eles não podem atacar alguém com um cartão aliado. Só que aí a Pink começa a fazer carinho nele, achando ele fofinho, mas o cara fica pistola, já com medo de ser judiado. Dong então fala que ia acertar as contas pelo que ele fez na preliminar e por ter botado o feitiço de rastreamento nele, mas o gatinho fala que não tinha como ele ter feito isso, já que ele é um ninja e não um encantador, e isso aí era difamação com ele. Só que o prota, que não era nem bobo nem nada, diz que após a ascensão 1, os ninjas podem sim usar feitiços, o que deixa o gatinho todo tenso, mas ele alerta que se eles estiverem na mesma facção, eles perderão ponto caso ele for atacado, mas a Pink já tinha visto a identidade dele com o cartão do detetive, então o gatinho não se vê escolha a não ser duplicar as habilidades com o cartão do lobisomem e atacar, mas ele é facilmente refutado pelo prota e a única escolha que sobrou pro gatinho foi fugir, mas acaba não conseguindo também porque a slime bombada tava só na retaguarda na porta esperando ele, aí pega um coitado, e se o gatinho já tinha se sentido humilhado antes com o batom, pior agora mano, que fazia o coitado se vestir de empregada e posar pra várias fotos, tadinho, e nisso ele pede logo pra ser mandado de berço pra não continuar sendo humilhado. E assim eles fazem com o coitado e a Pink ganha 5 pontos. E nosso gatinho ninja vira um fantasminha, já que ele decidiu continuar no jogo. Porém vale lembrar que agora ele não pode usar a habilidade e nem falar com os outros jogadores. Só que para burlar isso ele vai até o chefe dele e faz vários sinais para explicar a situação. E ao fim o assassino fala que o tal plano dele vai continuar. E nisso é mostrado Guling e sua parceira Jiang. Ela tava com o cartão do lobisomem e ela com a do detetive. E ele ressalta a vontade de querer conhecer o Pet Dong, mas a mulher atenta que ele só tava no level 30 agora, e o Dong já tava no level 60, e essa diferença no jogo era muito grande, e se ele quer vencê-lo vai ter que usar a carta na manga. E nisso aparece o assassino para interromper a conversa, e Guling já chama o cara de praga assassina, dando a entender mano que eles não se dão muito bem não, e a mulher vê que a identidade dele era aldeão, mas eles se reúnem para conversar e o assassino manda umas conversas que ele foi ali de boa fé, e eles já até tinham trabalhado juntos na última missão principal do jogo. Ele também entrega para o Guling uma lista de jogadores e suas identidades, para ele mandá-los de berço, pois fazendo isso ele vai conseguir o primeiro lugar, o Guling no caso. Porém o Guling fica desconfiado e questiona o assassino sobre o que ele realmente queria, e ele responde que queria ajudá-lo, e ele tem a vantagem ali, além que os Luminares estão quase para ter sucesso no exame, e que também aquele pet estava por ali. Porém o Guling fala que mesmo sem aquela lista ele vai conseguir o primeiro lugar sem problemas, e o assassino ironizando fala que eles iam ver, e também sai dizendo que queria uma aliança e era para ele pensar bem nisso. Então Guling acaba pegando a lista e já sai e verifica que realmente era veredita as informações da lista, porém a mulher alerta Guling que o assassino só queria botá-lo no topo para que ele vire alvo de todos. Nisso, enquanto eles conversavam, eles escutam alguém correndo. Era o nosso Prota e a Pink, e na hora o Prota para e já entra no modo combate. Guling então não conta duas, mano, e já ataca. O Prota contra-ataca com o gelo do Free Fire e aproveita para sair correndo. A mulher então fala que o Pet era muito forte e inteligente, e era melhor eles se unirem a ele. Voltando pros Prota, Pink fala que achava que o Dong ia lutar de verdade, mas ele ressalta que a mulher era uma encantadora, então tinha habilidade de multidão, e ia ser muito difícil conseguir fugir dela. Bom, assim chega o outro dia e o grupinho se reúne na praia, e os outros também tinham conseguido alguns pontos, e nisso aqueles dois que vimos antes aparecem, e o cara simplesmente se joga em cima do Dong, chamando ele de mamãe. Aí é revelado que na verdade esse cara é um pet e não um jogador, e se chama Tarzan. A dona dele então fala que o Dong tinha um cheiro de monstros selvagens, que foram os que criaram o Tarzan, e por isso ele é a mamãe dele agora. E o Prota, coitado, fica agoniado. A mulher segue e fala que precisava conversar com eles. Ela explica que vira o gato ninja com o assassino, além que o gato fez os jogadores caçarem o Dong na preliminar. Então ele tá trabalhando com o líder do sindicato dos assassinos. Dong entende, mas questiona por que a moça foi até ali contar isso. Aí ela explica que era porque apenas os jogadores
jogadores de uma grande guilda podiam entrar no top 10 e estudar na Academia Divindade. Além disso, as mega guildas não gostavam de jogadores neutros, que nem eles ali, então ele era a melhor aposta deles. O bombado então fala pro Dong que realmente seria uma boa tentar, pois eles não tinham nada até agora, e nem são capazes de ir contra as mega guildas, então era uma boa ter mais aliados. Mas Dong destaca que eles podem ser traídos, mas o Tazan fala que nunca trairia a mamãe dele, e a mulher reforça e diz que não irá traí-los enquanto a aliança estiver ativa. Nisso o Prota acaba aceitando e o locutor aparece para mostrar as mudanças no ranking do exame, e tava desse jeito aí agora, com Gu Ling liderando com 60 pontos. E falando nele, ele vai até o Dong lamentando por eles não terem lutado de verdade na noite, e o parabenizando pelo desempenho, e todo se achando fala que permitia que ele conversasse com ele. Só que aí a Yukio não gosta nada da boçalidade dele e pega as dores pra ela, e questiona quem ele pensava que era pra falar assim, porque até o prefeito da cidade falava de forma educada com ela, o que deixa o Gu Ling pistola também, mas aí o Dong acaba aceitando em conversar. Aí o Gu Ling então convida o Dong pra se juntar a eles, até pra guilda também, porém o Prota fala que não estava empolgado em entrar, só que aí o Gu Ling destaca que o Dong aparentava ter interesse em resolver a missão principal, o que é verdade, já que lembrando, né, aquela mensagem dizia que a chave para ele saber como voltar para o mundo real estava na missão principal. Seguindo, o Gu Ling fala que se ele quisesse resolver, a única opção dele era entrar na guilda dele, porque ele nunca pode perder, já que ele possui a recompensa da missão principal, aquele artefato lá poderoso que lá atrás foi citado. Aí ele já mostra pro Prota e tudo, que deixa o Dong surpreso e impressionado, e Gu Ling confiante fala que a guilda dele vai concluir a missão principal do 10º aniversário, então o restante não terá chances contra eles. Aí ele fala que ele é o herdeiro do clã Xuanwan e que é o Dong na guilda, só que aí ao ver ele nota que o Dong tava cagando pra ele, o que deixa ele pistola. Depois o Dong meio cabisbaixo fala pra Pink que realmente considerou aceitar a proposta, pois as mega guildas tinham muito benefícios, e jogadores neutros que nem eles não podiam contra eles, mas Pink tenta levantar o astral do Prota, dizendo que não precisavam se juntar a eles, pois eles eram apenas um caminho para a missão principal, e eles ali podem encontrar o próprio caminho. Aí ela também começa a desabafar, falando que realmente estava aproveitando o jogo, pois na vida real ela não pode comer muitas coisas, devido à sua saúde frágil, mas ali ela podia comer, beber, o que quiser, além de ver o lindo oceano pela primeira vez na vida, e ela mostra gostar muito da parceria deles, e só queria que eles ficassem juntos, o que deixa Dong pensativo e animado, decidido a acabar com o Gu Ling um dia. De noite, o grupo se reúne e o Prota fala que estava surpreso pela guilda ter deixado o Gu Ling usar a espada Xuanwan no exame, então eles realmente queriam a dica para a missão principal, mas eles destacam que será muito difícil derrotar o Gu Ling. Porém o Prota pede pro Tazan e a Meng Meng investigar a identidade de 2 jogadores, pois ele tem um plano. Passando o dia, o grupo vai até a Riquinha, que pergunta pra Pink se ela tinha decidido vender o mascote, mas ela responde que o Dong não era mascote, e sim um amigo dela. O Dong então diz que ela era rica e podia comprar um mascote melhor, só que a Riquinha fala que ele era diferente, já que ele era bastante inteligente. Aí a Pink fala que eles só queriam propor uma aliança com ela, e Dong complementa dizendo que se ela aceitar, ele vai apresentar pra ela um mascote bem mais inteligente que ele, o que faz ela aceitar na hora. E nisso eles continuam, e Dong vai até o assassino, fazendo aquele teatrinho que ele manja, agradecendo o assassino por tê-lo salvado, que ele era camarada e tudo mais. Aí o assassino então diz que tava de boa, e também manda os papos que ele ficou sem tempo na hora, que o Dong quase morreu, e que agora não sabia como encará-lo. Claro, tudo isso na maior falsidade entre os dois. O Dong então fala que passado é passado, e que descobriu algo do Gu Ling, que era o fato dele ter um tesouro divino, o que deixa o assassino surpreso, ou falsamente surpreso, perguntando como eles iam vencê-lo. Então, o Prota explica que o Gu Ling estava no nível 30, então ele não pode usar a espada ao máximo. Além disso, eles têm mais pessoas reunidas para confrontá-lo com o número, então não tinha como o Gu Ling derrotá-los de uma vez. Mas o assassino, que também não era bobo, questiona o Prota que isso só beneficiava a ele, que estava em segundo lugar no ranking, mas o Prota fala que não era bem assim não, pois o maior beneficiado é o que vai ficar com os pontos do Gu Ling quando ele for derrotado. Então estava pensando em deixar ele, o assassino, dar o golpe final, só que infelizmente ele tá na mesma facção que o Gu Ling, então ele vai ter que
recorrer ao plano B. Só que nessa cena aí só aparece o Prota fuxichando pro assassino sem nos revelar o que ele tá falando. Mas ele finaliza dizendo que era apenas para eliminar Guling e no fim competirão de forma justa pelo primeiro lugar. E nisso o assassino acaba aceitando, mas o Prota ainda pede o gato ninja pra ele um pouco, pois estava com estresse e queria algo. O cara ainda queria judiar mais ainda do pobre do gato. E o assassino acaba entregando o gatinho assim mesmo, sem mais nem menos. Seguindo, o Prota se reúne com o Sein dos Luminares, que logo deduz que o Guling não conseguiu recrutá-lo. Mas o Prota responde apontando pro gato que era eles que queriam recrutá-lo, já que o Guling era bastante snob e se achava o bonzão de todos. Aí já manda o papo que ele achava que os mais brabões do jogo mesmo eram os Luminares, mas que infelizmente o Guling estava com mais pontos que todos, além do artefato. E como é um jogador neutro, é muito difícil vencê-lo, a não ser que um líder sábio lidere eles. Então Sein já entende que o Prota estava querendo uma aliança, mas claro, Sein pergunta o que ele vai ganhar. Aí o Dong fala que ele herdará os pontos do Guling, mas Sein estranha do porquê o Dong não estava mostrando querer o primeiro lugar. Aí o Prota fala que ninguém terá chances enquanto o Guling estiver ali, e promete fazer juramento de sangue, de que não irá atacá-lo depois da derrota do Guling. Então Sein acaba aceitando com a oferta tentadora de acabar com o Guling, e eles não perdem tempo e a tropa já vai até o Guling, que já parte para cima com a espada, começando a pancadaria. Depois de uma troca, o Dong fala que a espada tem 5 selos, que só são quebrados quando se alcança a ascensão 5, porém ele ainda tá no 1, então ele não vai conseguir usar o poder total, mas na boss o Guling fala que não precisava do poder total. Aí a pancadaria recomeça, e Dong consegue congelar a espada um pouco com a habilidade de monstro esqueleto, mas não adianta muito, e o Guling corta no meio o Dong, só que não. Na forma esqueleto o Dong podia mover os ossos livremente, e ainda tirar sarro com a cara do cara, e nisso o Guling percebe que Sein estava reunindo todos os pontos de atributo dos outros jogadores para ele, e vendo isso ele tenta impedi-lo, mas todos começam a defendê-lo para dar tempo de ele reunir o poder suficiente, e enfim depois de um tempo ele consegue completar, e agora era com Sein. Aí já começa a pancadaria de novo e no momento de distração, Dong atinge Guling por trás, deixando ele com pouquíssimo HP. Aí mano, o cara fica irritado e já invoca a espada Xuan, que é aquele artefato poderoso, ficando mais forte ainda. Porém o Sein também tinha um artefato e parte pra cima com a ajuda do Dong, que fica numa fria e só não morreu porque a Pink ativou o HP compartilhado. Só que nisso o Dong aproveita a chance e congela Guling, e o Sein dá o ataque final, eliminando o Guling. E nisso aquela elfa já aparece pros caras do Xuan zoando eles e gabando o sacerdote, que é o Sein. Mas o cara bebê fica pistola, falando que o sacerdote não tinha feito nada, além da desvantagem numérica do Guling. Mas o outro fala que eles perderam e pronto, e a missão principal não tinha começado ainda, então vamos ver quem vai rir por último. E nisso ele já começa a cogitar um outro herdeiro no lugar do Guling, além de decidir investigar o Pet Dong, nosso Prota, já que eles acham que ele pode ser algum experimento dos desenvolvedores. Bom, voltando para a tropa, os caras estavam comemorando a vitória, e antes de partir Guling fala que refletiu sobre si, que poderia ter sido mais respeitoso com eles, e com isso até ter conseguido uma aliança com eles, mas que agora convidava de forma sincera eles se juntarem à guilda, e vai esperar a resposta. Aí passando o dia eles já aproveitam para relaxar, e o locutor anuncia um novo rank, só que ao ver eles ficam completamente surpresos com o primeiro colocado. Acontece que o primeiro colocado era o assassino, e não o Sein, que nem sequer estava na lista, pois o assassino aproveitou que o Sein estava fraco e o derrotou logo depois de noite, mas isso já fazia parte do plano do Prota também, que já estava esperando. Aí o grupo se reúne de novo e o Prota explica que o artefato que o Sein usou para derrotar o Guling tinha um efeito colateral de o deixar enfraquecido por 48 horas, então o assassino fingiu ser aliado deles para depois emboscar o Sein, e agora o objetivo deles era derrotar o assassino e pegar o primeiro lugar, e eles já tinham que se preparar, já que de noite o assassino vai atacá-los, já que ele tá com 120 pontos, e somando o total de pontos de todos ali, dava exatamente os 120 pontos deles, então ele vai querer tirar essa diferença, se ele quiser vencer. Então eles têm a opção de derrotar ele e pegar os pontos, ou fazer ele perder tempo, ao mesmo tempo que ele junta os pontos para si mesmo. O Bombado então, que estava como detetive, revela que o assassino estava como identidade lobisomem, e eles ressaltam que ele pode ser tão forte quanto o Guling, e
pode até ter um artefato também. Então o Prota tem uma ideia. Todos vão se preparar à noite e ele e a Pink vão enrolar o assassino. E no fim, todos vão transferir alguns pontos para Pink. Aí já chegando à noite, os dois já dão de cara com o assassino que tava só esperando. E já parte pro fight, mano, tentando atacar a Pink, mas o Dong defende. Aí continua a pancadaria, mano, até que o Prota fala pro assassino que a Pink é da mesma facção que ele, lobisomem. Então não fazia sentido atacá-la. Mas o cara não liga não, já que se eles quisessem que ele fosse nerfado como punição, a Pink não ia ficar desse jeito aí se desviando. Nisso o assassino prende o Dong, que manda a Pink correr, porém é alcançado e ela invoca a Slime bombada para defendê-la. Só que o assassino ativa a habilidade de manipulação, assim tomando controle da Slime bombada. Assim ele faz ela atacar a Pink, mas aí enquanto atacava, a Slime acaba libertando sem querer o Dong, que já parte para cima do assassino, mas é neutralizado. Só que aí ele usa a forma esqueleto para lançar um ataque que atravessa o assassino, o derrubando no chão. Porém, ao verem, eles não tinham ganhado os pontos do assassino, já que ele não tinha morrido. E ele começa a atacar o restante do grupinho que estava ali perto. Aí a batalha rola de novo, ele se multiplica em 3, até que ele consegue prender a maioria do grupo numa gaiola celestial, ficando livre para acabar com a Pink. Só que não, né, mano? Tinha Yuki que chegando. Mas não adianta, mano. O cara tava imparável. Só que a Meng Meng paralisa o assassino e tenta teleportar a Pink para outro lugar. Mas logo o assassino consegue se desprender e já chega na Pink de novo. E o cara não tava pra brincadeira não, mano. Ele já começa finalizando a Yuki na frente da Pink, que deixa ela completamente irritada. Ela invoca logo a Slime de novo, mas ela é facilmente derrotada. E agora já era. Era ele e a Pink. Era só finalizá-la. O assassino vai pra cima, mas a Pink usa a barreira protetora do aldeão no último momento. Então ela acaba se revelando pro assassino. Ele então já lança um poderzão, mas aí o Prota aparece correndo, já que o Tazan conseguiu libertá-los da gaiola lá na força bruta. E na estratégia a Pink invoca o Prota na frente dela, começando um contra-ataque. E nisso a máscara do assassino cai, o que deixa o Dong surpreso, pois o assassino tinha o mesmo rosto dele. E nesse momento de vacilo, o assassino ataca a Pink por trás, a atingindo em cheio. Aí o cara coringa, mano, começa a rir porque tinha vencido e tudo mais. Só que não, né, mano, era só papo da Pink. E na verdade ela era lobisomem. Então o assassino tem todos os atributos reduzidos, além que todos podem atacá-los, o que deixa o assassino sem entender. Mas aí já era, mano, e o Prota já golpeia o safado do assassino. Continuando, ele questiona o fato da Pink ser lobisomem, mas aí o Prota ironiza que ele tinha avisado ele que ela era uma lobisomem, mas ele não quis acreditar, então fez tudo isso para enganá-lo. Além disso, naquela hora que a Pink usou a barreira do aldeão, na verdade não foi ela, foi só fingimento, já que quem ativou a barreira foi a Yuki, que estava só fingindo lá no chão que tinha morrido, assim o fazendo realmente acreditar que a Pink era uma aldeão. No fim, o assassino fala que subestimou o Prota, só que o Prota desesperado questiona por que eles tinham o mesmo rosto. Só que aí o assassino fala pro Prota que os pais dele estavam relaxando na praia, o que bate com aquela cena lá atrás, e que eles não se importavam com ele. E o empregador dele já até demitiu ele também, já que ninguém se importava se ele estava vivo ou não. Aí ele fuxicha algo pro Prota se caso ele quisesse saber a verdade. Só que aí também não mostra a informação que ele passou pro nosso protagonista, o que deixa entender que essa parada do Prota é bem mais em cima. E nisso a parceira do Guling aparece no último momento do exame, paralisando eles todos, e só faltava 30 segundos para acabar tudo, e no último momento ela ataca o Prota. Aí a cena é cortada, e já mostra eles saindo do exame, com o locutor anunciando os 10 classificados. A Riquinha passou com seu grupinho, o Tazan também com sua dona, o grupo do Prota e a Jiang, que ficou em segundo lugar, e todos já se perguntam onde estava o pet do mal, já que eles achavam que ele tinha sido derrotado pela Jiang, só que ela estava em segundo lugar. Então é anunciado o primeiro colocado, a Pink e o Dong, e o cara os parabeniza e entrega o prêmio, que era a dica da missão principal. Só que aí o Dong resolve revelar para todos a dica, pois fala que só ganharam por causa da ajuda de todos ali, e também tinha prometido para eles compartilhar a informação. E aí ele mostra para todos a dica, e ele era um poema, e eu vou falar aqui para vocês. Abre aspas. O caminho será pavimentado, as regras serão reescritas. Ó seres do outro lado, venham e conquistem o pico, viajem além do limite da vida e da morte, de mãos dadas. Cantamos a chegada de uma nova
nova era, fecha aspas. E nisso aquela elfa fica irritada, falando que só eles das Luminares e da Xuanwan tinham essa informação, agora todos sabiam, por causa desse patch que é bastante incômodo. O nosso Dong, a galera do Xuanwan também comenta e se pergunta se devem continuar trabalhando com uma tal montanha Xianling, que parece ser a Jiang, que tinha concordado ajudar eles a ficar em primeiro lugar, mas em vez disso ela entregou de bandeja pros caras. Mas um deles fala que ela compartilhava do mesmo objetivo deles, então não precisavam torná-la vilã. Além disso, vai ter uma conversinha com o Guling. Voltando pros protas, Jiang vai até ele, junto de Tazan e sua dona. E nesse momento é revelado que, naquela hora do golpe final, a Jiang apenas tinha lançado um feitiço que faria o prota morrer em 3 dias, e pediu para eles se encontrarem depois do exame. E também é revelado que o Tarzan e a dona estavam trabalhando para Jiang, e ela tinha mandado eles a ajudarem um grupo do prota. O prota então questiona o porquê disso, então ela chama o Dong e a Yukio para conversarem a sós, já que a Pink não é daquele mundo, então ela não vai entender o que eles vão conversar, o que deixa ela irritada. Mas Dong, ao perceber que a situação estava meio diferente ali, pede para Pink deixar, pois pode ser muito importante para ele. Aí ela concorda, mas meio sentida. Bom, os três se reúnem, agora que a parada vai ficar interessante, galera. Então prestem atenção. A Jiang começa questionando os dois se eles eram daquele mundo virtual ou do mundo real, o que já deixa Dong pensativo, e já questiona se ela era uma jogadora, o que deixa Yukio meio sem entender na conversa. Aí a Jiang então diz que a Yukio era que nem ela, uma personagem do jogo que adquiriu consciência em Azure Sky. E vale destacar também que a Jiang na verdade é uma NPC também do jogo, porque meio que o anime não diz diretamente quando é jogador ou um pet. A Jiang pergunta para Yukio o que ela sabia sobre os jogadores. Aí ela fala que segundo os livros de história, há 40 anos atrás um grupo de pessoas surgiu em Azure Sky e eles eram inteligentes com aparência idêntica a eles, e para identificar chamam eles de visitantes do outro mundo. E os jogadores têm 2 estados, o online e o offline, que é quando eles viram estátuas e não podem ser alvos de nada, o que deixa Dong bastante surpreso por descobrir como um NPC via um jogador. Aí a Jiang fala que antes achava isso também, só que ela trabalhava na montanha Xianling como recepcionista, e 2 jogadores sempre conversavam com ela, diariamente, contando sobre as coisas do jogo, e além disso, no mundo real também, até que ela ficou bastante próximo desses jogadores, e como de costumes eles ficavam offline para descansar, e sempre se despediam dela, mas um dia eles ficaram offline, e nunca mais voltaram por um longo tempo, e como de costume também, sempre aparecia algo e levava aquelas estátuas de jogadores que não ficavam mais online, e foi ali que começou a sentir algo no coração, ou seja, ela começou a ter emoções, e um dia um daqueles 2 jogadores voltou, mas sozinha. Jiang então perguntou onde estava o rapaz, mas a jogadora chorando revelou que o rapaz não estava mais vivo, só que ela achou estranho, já que achava que ele ia ser ressuscitado normalmente. Porém, a jogadora disse que eles NPCs não entenderiam, pois ele estava morto no mundo real, ou seja, ele nunca mais ia voltar, tinha morrido de vez. E foi aí que a Jiang começou a pensar sobre a morte e o tal mundo real, e perceber que tinham 2 mundos, além de ter começado a ter várias emoções como a de tristeza. Jiang continua a explicar que ali em Azure Sky a morte não é um conceito e ela não deveria ter emoções, e foi aí que ela percebeu que ela havia despertado, o que explicava um pouco quando todos diziam que os NPCs eram muito inteligentes, ao ponto de achar que até eles eram humanos de verdade. Aí a Jiang começa a dizer sobre o que mais ela havia descobrido do mundo real, tipo que os nossos suprimentos serem infinitos, não ter magia, e sobre o nosso ciclo de vida, de nascer, crescer e falecer, e outras coisas também. Aí o Dong, surpreso, questiona como ela sabia disso tudo, já que ele não conseguia falar nada pra Pink. Mas aí ela confirma que quando o NPC tenta falar sobre essas coisas pros jogadores, eles são censurados. E antes mesmo dele chegar, alguns outros jogadores se tornaram NPCs, e foram eles que contaram essas coisas pra ela. Porém, ele era a primeira pessoa a ter se tornado o monstro do jogo, então ela especula que outros jogadores sabem da existência deles. Aí o Dong se questiona se o assassino sabia que ele havia despertado, e como ele sabia quem era ele, e até se pergunta se ele se conheceu na vida real. Jiang explica que a missão principal tem a ver com os 2 mundos, então ela pensa que se eles podem ir ao mundo deles ali, eles também podem visitar o mundo real dos jogadores, o que deixa Dong meio preocupado. Ela também revela que a guilda Xuanwan já tem alguns NPCs despertos, e por isso está trabalhando com a guilda, e ela só deixou ele ganhar o exame para mostrar a sinceridade dela, e espera que eles trabalhem juntos para ver o meio de visitar o mundo real dele. Aí ela revela que o fator curiosidade nos NPCs era o que fazia eles despertarem, tipo a tropinha lá que parece ter despertado também, para descobrir o real criador deles, achar respostas
resposta de tudo. Aí o Dong fica suando frio, já que era muita informação, mas ela convida ele a se juntar a eles na montanha Xianling, e ela também revela que é uma sacerdotista de level 100 e a seção 5 no máximo. Porém o Prota questiona o que vai acontecer caso ele recuse o convite. Aí ela retira o feitiço de morte em 3 dias que tinha botado nele e fala que independente da escolha dele, ninguém vai impedi-los de visitar o mundo real dele, mas que caso ele ajude, a ajuda dele será muito apreciada. E assim ela vai embora. Depois a Pink pergunta o que tinha acontecido e o Prota, meio sem jeito, fala que ela só queria recrutá-lo, mas o Prota fica bastante triste, pois queria falar a verdade para Pink, mas não conseguia por causa da censura. Aí a Pink fica animada, pensando como vai ser as aulas na Academia Divindade, já que lembrando, os 10 primeiros vão entrar na academia. E o Dong continua reflexivo e se pergunta se os desenvolvedores estavam cientes de tudo isso e se iam permitir a ligação entre os dois mundos, fora a marca na dica da missão principal, que era o mesmo que ficava na testa dele, e se pergunta qual era o papel dele nisso tudo. E assim termina a primeira temporada, pessoal. E se gostaram, deixa o like, comenta para ajudar no engajamento do vídeo, mas só de terem chegado até aqui já ajudou pra caramba na retenção do vídeo, então obrigadão por todos que assistiram até o final. Aliás, não tava mais valendo a parada da maçã, mano, começaram a lotar a maçã nos comentários. Pra esse vídeo não tava valendo mais, mas como comentaram muito no outro, então eu botei de novo, beleza? E no próximo vídeo talvez eu vou falar outra coisa pra vocês comentários pra fazer isso de novo, então fiquem atentos. Mas comenta aí se